Vamos começar agora à tarde, depois do intervalo, com o painel sobre interação com a população. E a primeira apresentação vai ser do... só um instante. Vai ser do Gabriel Joseph Ramos Rafael. Ele vai fazer a apresentação sobre democracia participativa com o Crowd for City. E... deixa eu ler aqui rapidinho a bio dele. Um breve resumo aqui, o Crowd for City visa facilitar a aplicação do conceito de democracia participativa, utilizando-se de técnicas de análise de sentimento em dados de redes sociais. Por favor, recebam o Gabriel. Certo. Boa tarde a todos. Rodando alguns algoritmos de Machine Learning, esse passador funciona melhor aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Joseph. Eu sou da Universidade Federal de Campina Grande. Trabalho no Laboratório de Sistemas de Informação, o LSI. Esse projeto que vem inaugurando, que vem abrindo o painel de interação com a população, o Democracia Participativa com Crowd for City, foi desenvolvido por um conjunto de pesquisadores e desenvolvedores sob a orientação do professor Cláudio de Souza Batista. Rodou direitinho, pensei que... Pronto. Com o advento da internet, várias redes sociais foram surgindo, e a forma que essas redes sociais geram dados, ou o tipo de dados contido dentro dessas redes, se apresenta das mais variadas formas. Uma dessas formas é o dado geográfico. O conceito de LBSN, que é o Location Based Social Networks, fala daquelas redes sociais em que, no ato de você usar, de você postar, você também produz dados que contêm dados geográficos, que contêm informações geográficas, ou seja, dados referentes à localização. O fácil acesso a dispositivos habilitados com GPS, ou seja, com o advento de tablets e agora com o IoT, né? Uma palestra pela manhã falou sobre os avanços do Machine Learning e o que se esperar. E o IoT está num ponto lá da conectividade, que até o palestrante disse, pode esquecer tudo, mas lembre-se desse slide. A conectividade está justamente nesses pequenos dispositivos começarem a gerar dados, e principalmente dados que estão relacionados à localização. Outro conceito também bastante difundido sobre localização é o VGI, que é o Volunteered Geographic Information. Ou seja, os usuários de algumas redes, de algumas aplicações, de forma espontânea ou de forma voluntária, elas preenchem com dados referentes à localização, muitas vezes com informações de opinião sobre aquele local. Ou seja, se você passa por uma rua, se você passa por uma obra, se você passa por algum lugar e você dá uma opinião sobre aquela localização. Principalmente a palavra opinião é importante nesse contexto, porque além de ser um fator inerente ao ser humano, é algo que a todo momento nas redes sociais ele é produzido. Algumas ferramentas de VGI, como o OpenStreetMap, é bastante difundido. A gente conhece também o Google Maps, só que o OpenStreetMap ele possui uma plataforma um pouco mais ampla no que tange essa questão de o usuário colocar dados e conseguir criar rankings, conseguir criar, vamos dizer assim, pontos de interesse e comentar sobre aquele espaço. No caso, onde é que entra o Crowd for City? Em algumas cidades, claro, a maioria das cidades, os desafios no gerenciamento e a manutenção, eles são existentes em quase todos, porque não dá para prever, vamos dizer assim, alguns eventos que acontecem, que se distribuem no espaço ou no mapa da cidade de forma aleatória, e muitas vezes órgãos públicos ou até a própria população não consegue ter, vamos dizer assim, uma precisão, ou pelo menos uma capacidade de identificar, muitas vezes, coisas que acontecem, como, por exemplo, uma enchente e a coleta de lixo, que é uma coisa que simplesmente não dá para prever, e aquilo ali afeta a realidade. Outro ponto importante... Desculpa, acabei passando. Outro ponto importante é a questão da aplicação de recursos em obras, ou seja, a gente tem estradas com buracos, a gente tem obras inacabadas. A gente tem a participação da população podendo opinar e podendo
dar um juízo de valor de acordo com a, vamos dizer assim, a percepção naquele ambiente. Enquanto isso... Pronto. Obrigado. Naquele ambiente. O Crowd4City vem justamente... Obrigado, pessoal. Foi bom, foi ótimo. Tem como só passar aí? Pronto. A hora, né? A gente já... Gerenciamento das cidades e manutenção das cidades. Ou seja, é muito difícil de tentar entender ou tentar mapear em centros urbanos onde é que algumas, vamos dizer assim, alguns problemas acontecem. A questão de obras, a questão de buracos, ou seja, várias outras situações. O Crowd4City vem justamente com aquele conceito do LBSN tentar focar nos problemas urbanos. Aqui a gente tem a plataforma web e a plataforma mobile, no caso do aplicativo. Aqui a gente tem no Google Maps e aqui a gente tem no OpenStreetMap. Esse aqui também existe no Google Maps. Houve uma conversão justamente para facilitar tanto a visualização quanto a experiência do usuário. A ideia é justamente focar em problemas urbanos, tentando entender como é que o orçamento participativo, vamos dizer assim, consegue auxiliar na manutenção e na verificação dessas situações, a fiscalização, o controle social, ou seja, a ideia é efetivar o controle social por pessoas que são experts, ou seja, as pessoas que estão passando naquele ambiente, as pessoas que estão frequentando aquele lugar, elas vão poder avaliar. Basicamente, o Crowd4City funciona da seguinte maneira. A gente tem uma base de tweets que são coletados e armazenados junto com dados geográficos. Existe um processamento de machine learning, que é justamente o opinion mining, que é um conceito novo, que é para tentar identificar a polaridade de uma opinião de um tweet. Após esse processamento, a business layer, no caso a camada de aplicação, trata justamente dos dados geográficos, porque os dados georreferenciados da aplicação precisam do tratamento nessa área para que eles possam ser visualizados, seja no browser ou no mobile, pelo usuário. A gente usa pode voltar só um pouquinho? A gente usa uma interface à base de Ajax, com HTTP, mas esse projeto está sendo atualizado, né? Isso aqui foi justamente um cenário que a gente conseguiu incorporar a maior quantidade de elementos para poder gerar 2 entradas no sistema. Pode passar. A primeira entrada ela é por tweets, ou seja, os dados são coletados pela API oficial, os dados possuem informações de tempo, espaço e outras referências do usuário na publicação. O dado ele vem geralmente, todo tweet ele vem com o texto do Twitter, ele vem com a localização daquele tweet, onde foi tweetado. Muitas vezes não é um ponto específico, pode ser uma área, e a gente faz um cálculo de centroide e tenta identificar onde foi que aquele tweet foi tweetado. O tweet recebe um filtro de termos específicos, ou seja, a gente procura por termos como fraude, como problemas, como buraco, como alguns termos que são correlatos, vamos dizer assim, a problemas urbanos para captar esses tweets. Especialmente nesse evento, a hashtag #C4C ela pode ser utilizada e esses tweets vão ser captados. Ou seja, é uma forma do usuário já colocar a informação de uma forma intencional, ou seja, ele pode dar uma opinião, a informação já vai ser recebida, já vai ser filtrada por uma hashtag específica e os dados de localização dele também serão associados. Pode passar. A parte de opinion mining é realizado um processamento de uma classificação. Um pré-processamento é realizado. Na etapa do tweet, a gente tem a limpeza de tweets, porque tem que eliminar links, alguns outros termos específicos. E aqui, o pré-processamento, a gente utilizou o seguinte. O treinamento foi realizado com tweets que foram procurados à base de emoticons, ou seja, aqueles símbolos que são utilizados símbolos gráficos para fazer uma carinha, um sorriso triste, um rostinho triste. E a anotação manual de tweets, ou seja, a gente pegou uma base de tweets e anotou. Simplesmente colocou tweets negativos, tweets positivos, para realizar o treinamento no classificador. Utilizamos 2 algoritmos, o Navebase e o SVM, que, após um tempo, a gente pretende justamente evoluir, mas a acurácia deles já é bastante significativa. E a classificação ela é feita da seguinte forma. Primeiro, a gente tenta identificar quais são os tweets opinativos e depois realiza a classificação do sentimento. Aquele tweet é positivo ou é negativo. Então, eu tenho o dado do usuário, de onde ele está, eu sei se ele está falando bem ou mal. Essa é uma entrada do sistema.
o objetivo é qual? O sistema ele possuía duas formas. Você podia entrar na aplicação e você podia simplesmente, vamos dizer assim, manusear o mapa e criar suas formas e colocar os problemas naquela área. Só que, com o estilo de vida e o ritmo acelerado, muitos usuários não podem fazer isso. E a ideia é justamente pegar pessoas que estão já em contato com redes sociais, no caso o Twitter, e captar esses tweets sem ele precisar sair nem da aplicação, uma vez que ele pode simplesmente, dentro de um Twitter, mudar uma realidade ou falar de uma realidade que está próxima a ele. A ideia é explorar de uma forma mais eficiente as informações geográficas. Por quê? Em muitas aplicações, a gente entende ponto geográfico como referências, como coordenadas de um ponto. Mas não trata, vamos dizer assim, as geometrias e as formas que existem dentro do campo de geoprocessamento que podem indicar várias áreas. Como, por exemplo, os marcadores de ponto, linha e polígono. Se você quiser, vamos dizer assim, tratar do problema de uma rua, você faz uma linha. Se você, por exemplo, tem um problema de iluminação numa praça pública, se você seleciona um retângulo ou um quadrado, uma área, o buffer ele vai tentar encontrar somente naquele espaço delimitado pelo usuário os problemas que existem. Ou seja, a gente usa ferramentas, não só a ideia de ponto, a gente usa ferramentas para georreferenciar esses problemas. Passa aí, por favor. Por exemplo, a gente tem uma linha que pode indicar um problema numa rua, a gente tem um polígono que pode indicar um problema numa área, e, por exemplo, ali a gente tem um dado, vamos dizer assim, que foi gerado pelo usuário, que diz, nesse espaço existe pouca iluminação. Pode passar. Você pode anexar fotos, vamos dizer assim, informações. O próprio Twitter, ele traz, muitas vezes, dados, traz, vamos dizer assim, arquivos, que isso aí está sendo tratado, mas nesse caso aí foi colocado pela aplicação. Aqui é um cluster que vários dados sobre, várias opiniões sobre uma determinada área, ela vai ser agrupada em um cluster para que o usuário possa, vamos dizer assim, expandir e visualizar de uma forma mais eficiente dentro da aplicação. A ideia na pesquisa dentro do Crowd4City é utilizar filtros temáticos, ou seja, se a ideia é investigar um problema específico, você pode utilizar filtros temáticos, filtros de tempo, ou seja, quando é que aquele problema surgiu, a partir de quando aquele conjunto de informações está ali, e os filtros espaciais. A ideia de buffer, que é vamos dizer assim, referenciar a área. O contains é basicamente se um dado está presente, ou se um aspecto, no caso um tema, está presente numa área específica. E a integração com os pontos de interesse, porque já existem pós bem definidos, e muitas vezes eles têm correlação. Os pontos de interesse têm correlação com os problemas que são identificados, muitas vezes, nesses espaços. Outra funcionalidade bastante interessante dentro do Crowd4City é a ideia de confiabilidade, porque existem muitos usuários que não têm, vamos dizer assim, boa fé e podem gerar dados de forma maliciosa, equivocados sobre uma determinada área. Então, assim, existe até um trabalho, a gente não vai ser, eu não vou entrar muito, mas existe um trabalho, até uma publicação, que é tentando explicar de uma forma a formalização, através de um modelo bayesiano, de um ranking que foi elaborado especificamente para o Crowd4City, já é motivo de publicação, inclusive, que utiliza essa ideia de modelo de reputação para que o usuário, vamos dizer assim, possa elencar quais são os melhores usuários e não só elencar quais são os melhores através de um ranking, mas excluir aqueles que, vamos dizer assim, estão na aplicação para gerar algum dado errado ou simplesmente para tumultuar, né, o processo de geração dessa informação. Pode passar. As conclusões é que a ferramenta tenta propiciar aos cidadãos exercer um papel de controle social, ou seja, o cidadão ele vai se sentir mais eficiente, ou pelo menos vai se sentir mais participativo no contexto em que ele está inserido, porque ele pode simplesmente dizer qual o problema dali, pode ser visualizado por um conjunto de usuários da aplicação ou órgãos públicos. Enfim, ele consegue se comunicar de uma forma mais eficiente, tanto na entrada pela aplicação, quanto só tweetando. O uso de tags de geoprocessamento permite indexar, porque assim, as informações, muitas vezes, para você dizer um período, para você demonstrar um dado geográfico no mapa, é muitas vezes delicado. Então, se você utiliza funções de polígono, funções de linha, funções específicas, o usuário se sente mais confortável, inclusive, para conseguir inserir essas informações. A integração com as plataformas de redes sociais, que é uma presente até hoje, e o uso de algoritmos de opinion mining, que é um fator extremamente importante porque se cria uma polaridade, né? Se você tem uma região e você quer entender um problema, quer entender uma obra
que ficou inacabada, e você tem um conjunto de informações que tem, vamos dizer assim, uma polaridade, e isso vai ficar de uma forma mais eficiente. As perspectivas futuras é de evolução. Algumas tecnologias serem evoluídas e, principalmente, a questão do classificador partir para uma outra, vamos dizer assim, outra abordagem para que a classificação fique cada vez mais eficiente, já que a gente está tratando de tweets, que é um dado muito sensível, porque não só o uso de hashtags, mas, por exemplo, o tratamento de ironia e de outros aspectos é bastante delicado para a gente entender o que é que o usuário está querendo dizer. O que eu tenho prazer é isso, pessoal. Muito grato pela atenção. Continuando com o painel de interação com a população, nossa próxima apresentação é a democratização no acesso ao conhecimento sobre transparência e gestão pública, do Flávio Henrique Stacoviak. Por favor, recebam ele.